Eu quero falar sobre os juízos de Deus. Um estudo muito interessante e bonito sobre a Bíblia a respeito dos juízos. O juízo que foi feito na cruz, o juízo no dia a dia na vida do cristão, a disciplina de Deus para os que são seus, o juízo final, assim chamado juízo do grande trono branco, ao qual vão comparecer todos os condenados eternamente, e o juízo das nações por ocasião da volta de Jesus. Enfim, esse estudo de juízos é muito interessante. O juízo que Deus faz hoje com pessoas, organizações, empresas, igrejas, líderes, enfim, Deus faz juízos também no mundo, avisa aos seus servos, os profetas, e depois ele quer que esses juízos sejam anunciados. Os juízos de Deus são didáticos, são para nos ensinarem alguma coisa. Se a pessoa não aprende, ou se uma nação não aprende com o juízo, vai ter que sofrer outro para aprender. Deus pode repetir os seus juízos quantas vezes, quantas forem necessárias, porque Ele é Deus. Ele quer que nós falemos. É um assunto que a gente não gosta de falar. Um acidente, alguém morreu, a gente fica constrangido perante a família do morto, perante outras pessoas, e não fala. A gente não fala de uma chuva forte que matou muita gente. A gente não fala de uma seca muito grande que também está matando. A gente não fala de uma guerra, uma situação deprimente de um país. A gente fica constrangido de falar. Peninha das pessoas, isso movido pelo humanismo. A gente fica com pena e não fala, mas é para falar. Deus é Deus dos exércitos, é Deus de juízo, é um Deus terrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, então tem que se falar. Eu quero me reportar a Juízes no capítulo 5, quando Deus usou aquela mulher, Débora, como uma juíza. E ela anunciou o que deveria ser feito, anunciou a palavra de Deus, e por causa dos pecados do seu povo de Israel, o Senhor mandou os inimigos. E os inimigos naquela época eram os cananitas, que deveriam ter sido expulsos na época da conquista por Josué e não foram. Foram vencidos lá em Tabor, mas eles voltaram e continuaram a existir no meio de Israel, se fortaleceram, e na época dos juízes, na época de Débora, eles praticamente dominaram uma grande parte de Israel. Com a permissão de Deus, eles foram instrumento de juízo de Deus. E o povo sofreu, gemeu e clamou a Deus. Através de Débora, Deus respondeu que eles se organizassem e que fizessem uma guerra para a libertação. E isso aconteceu. A Débora convocou o Baraque nominalmente, e é bom a gente saber disso, que Deus escolhe líderes e Deus tem poder de revelar. Os líderes evangélicos deveriam ser mais humildes, e ao constituírem líderes, deveriam orar a Deus para Deus dirigir. Não é isso que acontece. Eles fazem votação, vão pela democracia. Tem muitos deles que fazem campanha e se candidatam e prometem e agradam pessoas para receberem o voto. Ou seja, é um processo que não é a direção de Deus, é um processo humano para a constituição de líderes. E na profecia bíblica, Deus reclama do seu povo. Eles constituíram líderes, mas não de minha parte. Quantas igrejas têm líderes que estão ali não colocados por Deus, mas porque eles mesmos se candidataram, porque o povo queria um líder que falasse o que eles querem ouvir, e por causa disso estão lá.
mas não colocados pelo Senhor. É uma situação séria esta. Bom, a Débora chamou Baraque nominalmente. É claro que ele não quis. Qualquer pessoa honesta foge, em princípio, da responsabilidade, porque a pessoa sabe a responsabilidade que vai ter sobre os ombros. Mas a pessoa inconsequente, vaidosa, deseja o cargo, a posição, a liderança, não para servir o povo, mas para se servir do cargo. Há denominações evangélicas no Brasil que têm cargos poupudos, verdadeiros marajás que recebem salários altíssimos para estar em posição de liderança em certas denominações. Isso envergonha o evangelho, porque eles se fazem reizinhos para reinar sobre uma denominação, são papinhas que estão ali quando deveriam ser servos e não querer receber da obra de Deus, ou se recebessem como os outros e tão somente o necessário. Mas não é isso. Há pessoas que têm verdadeiramente se enriquecido com o evangelho. Eu acredito que muitos deles não são chamados, eles estão ali porque se candidataram, galgaram aquela posição por uma campanha política eclesiástica e estão ali não colocados por Deus, não são exemplo de espiritualidade. Muitos desses grandes líderes vivem uma vida carnal, eles gostam da coisa do mundo, da vaidade, eles não estão para servir, eles estão para se servir do povo. É uma situação triste. Mas o Baraque foi chamado e não quis. Ele sabia da responsabilidade. A Débora, no entanto, que não recebia salário para estar no cargo de juíza, ela era uma profetisa que recebia de Deus a palavra e julgava o povo, dando orientações do que deveria ser feito. Chamou o Baraque e o Baraque convocou outros, e a Débora, no capítulo 5 de Juízes, louvou aqueles que voluntariamente se ofereceram, chefes, líderes e o povo guerreiro. Todos os que se ofereceram voluntariamente para aquela guerra de libertação do jugo cananita. No fim, eles conseguiram, por uma série de milagres que Deus fez. A Débora fala nisso e a gente não sabe até que ponto era uma linguagem figurada, até que ponto aquilo era literal. Deus pelejou dos céus, até as estrelas pelejaram, a chuva, enfim. Deus fez coisas acontecerem para que um povo despreparado, talvez até inferiorizado em número, pudesse enfrentar um exército maior, mais preparado e vencer. Venceram por causa da autoridade de Deus e venceram porque eles obedeceram. Líderes com o Baraque à frente e outros guerreiros que se apresentaram e a Débora ao lado. Ela queria ficar em casa, mas o Baraque disse: não, se você não for, eu não vou. Eu vou, mas eu quero ter a presença de Deus comigo. E como você representa a autoridade de Deus, eu quero você ao meu lado. Seria tão bom que os líderes pudessem também ter conselheiros, pessoas espirituais ao seu lado. O Saul, quando começou a reinar, tinha Samuel como uma autoridade espiritual. Mas logo ele foi consolidando o poder, ele quis se livrar do Samuel. E de fato, no fim da vida, praticamente ele não tinha nada mais a ver com Samuel. Ou seja, ele não tinha nada mais a ver com Deus, porque sim, vai descer e assumiu o cargo para ele. É interessante quando no meio evangélico uma pessoa começa um trabalho de liderança, recebe apoio, ajuda dos irmãos, oração, o trabalho começa. No início, o oba-oba funciona. O trabalho cresce na base do oba-oba.
mas ele não continua na base do oba-oba. Aquela animação, vamos ajudar fulano, vamos, todo mundo contribui. No início, tudo bem. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, já não tem quase ninguém mais contribuindo. O líder começa um trabalho, vamos aqui evangelizar, fazer reunião, vigília, submonte, vamos orar, buscar campanha disso, daquilo. No início tudo é bonito, animação, oba-oba funciona. Daqui a pouco começam a sair pessoas, outras desanimam, problemas financeiros aparecem, dificuldades aparecem, se multiplicam e a coisa começa a andar para trás. O líder que é mercenário sai fora. Eu não vou ficar aqui bancando prejuízo, não recebendo nada, bancando prejuízo. Eu vou embora também. Ninguém quer saber de nada aqui, eu também não quero, não. Vou embora. O líder mercenário é assim que age. Mas quando ele é um pastor verdadeiro que dá vida pelas ovelhas que Deus lhe confiou, ele vai até o fim, haja o que houver. Agora, a característica principal desses líderes é a seguinte: eles estão no oba-oba. Eles estão motivados pelo eu deles. Eles não querem estar submissos a ninguém, não querem ter conselheiros. O Baraque quis a Débora ao lado. A Débora não lutava. A Débora não entendia nada de guerra. Mas era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E todo líder deveria ter um homem de Deus ao seu lado, deveria querer ser submisso a alguém que tem a bênção de Deus. Porque o que acontece é que a vaidade sobe ao coração do líder. Quando ele junta 20, 30 pessoas, ele diz: eu sou o tal, eu sou o pastor, eu sou o tal. E não quer mais saber de líder. Quando ele consegue juntar 500 pessoas, ele é o tal. Deus tem que tirar o chapéu para ele, porque ele vai abalar a cidade, fazer e acontecer. E não quer ser submisso a ninguém. Ele é o dono do terreiro, ele é o tal que sabe, faz e acontece. Afinal de contas, ele juntou 500 pessoas. Quando ele juntou 1000, ele é o pastor mais abençoado que existe. Ele não precisa de ninguém para dar conselho, porque ele é o tal. Essa vaidade que sobe ao coração dos líderes é terrível. Mas é bom a gente aprender com o exemplo do Baraque, honesto, correto. Ele primeiro nem quis a responsabilidade, mas depois assumiu e, no entanto, ele queria a Débora ao lado dele. Quando a vitória veio, ele se juntou com a Débora para agradecerem a Deus. E o capítulo 5 de Juízes diz que ele e Baraque, junto com a Débora, cantaram ao Senhor e fizeram aquele salmo, aquele cântico. Eu quero comentar neste cântico o seguinte: eles disseram: Deus saiu de Seir, marchou desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, os montes vacilaram e o Sinai tremeu. E antes tudo estava difícil, o povo com medo, assaltos para todo lado, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Mas não se via escudo, nem arma, ninguém se juntava para a guerra, mas o meu coração agora se inclina em gratidão para Deus e eu louvo os comandantes de Israel que se ofereceram voluntariamente. E o povo acompanhou e se formou um exército e a vitória do Senhor veio. Agora nós estamos com essa vitória garantida. Vamos louvar ao Senhor. E vocês falem bastante dessa batalha. Contem os atos de justiça de Deus. Falai dos atos de justiça do Senhor a prol de suas aldeias em Israel. Então, o povo ficou em paz e pôde descer aos seus lares. Desperta, desperta, Débora. Acorda, canta, louva e fala dos atos de justiça do Senhor. Meu irmão, isso estabelece para nós um princípio bíblico. Quando Deus faz um juízo, não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Mas quando Ele faz, Ele quer que seja falado.
Fale do que o Senhor tem feito. A ira dele está sobre o Brasil, trazendo maldição como juízo, e vai acontecer muita coisa. O Senhor tem avisado. Quando acontecer, não fique calado não. Você fale que foi Deus que apertou a mão e pesou-a sobre o Brasil. Não é coincidência, não é crise financeira, não é ataque dos Estados Unidos, não é problema da Venezuela, é Deus que está pondo a mão sobre o Brasil para despertar o povo dele, o povo que está acomodado, esses cristãos acomodados. É Deus sacudindo. Então, Deus está avisando, tem muita coisa pior, porque a maldição de Deus está sobre o Brasil, é a ira dele. E quando esses atos de juízo de Deus acontecerem, porque já estão acontecendo sobre o Brasil, não fique calado. Fale que é o Senhor quem está agindo para que o seu povo se humilhe, chore, ore e busque a sua face, e faça você a sua parte também.